Eduardo Gavas, boa tarde. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O Eduardo Gava participa sempre aqui do programa. Ele é sociólogo e faz aqui, escolhemos sempre um assunto para ele comentar. Mas esse caso lá do Rio de Janeiro, as primeiras ações já se desenrolaram. A pergunta que eu faço a você é aquela que eu disse que ia fazer ali na passagem do Ferreira para a gente. E agora? E agora? Vou comentar, Giovanni, daqui a pouquinho, mas antes eu queria mandar um alô, se você me permite, ao João do Inter, lá de Nova Rosa da Penha. Aí você me passa a mensagem. João, um abraço para você, irmão. Ele está sempre ligado no programa. Sempre. Que é lá um abraço, de Cariacica. João Batista. João Batista. Um abraço para você, irmão. Olha, qualquer dia quero te conhecer pessoalmente. Eu apareço aqui na TV Capixaba toda quinta, 1 da tarde, nós estamos aqui sempre, toda quinta-feira. Cariacica está vivendo aí duas tragédias, né? Essa de ontem, que realmente repercutiu muito. O prefeito Eldo Salomão estava em Belo Horizonte na reunião dos prefeitos no Senado Nacional e largou tudo e veio para Cariacica mostrando responsabilidade. Eu também queria mostrar aqui meus sentimentos à família do vereador Joãozinho, que faleceu lá de Santana, Cariacica. Minha família toda mora em Santana, conheço o Joãozinho há mais de 20 anos. Não tive a oportunidade de ir ao velório, ao enterro, mas deixo aqui um abraço a toda a família do agora ex-vereador Joãozinho. Mas, Giovanni, e aí? Rio de Janeiro. E agora? E aí? Primeiro, Giovanni, que a operação foi um sucesso, mas algumas coisas não foram realizadas lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, não prenderam mais de quase uns 50 bandidos daqueles, conseguiram fugir. Não era para ter fugido, Mas tem uma grande preocupação. Primeiro, para onde foram aqueles bandidos? Os estados vizinhos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, inclusive a cidade de Cachoeira de Itapemirim, está muito preocupada para onde vão aqueles bandidos. Mas a minha preocupação agora não é mais com o Rio de Janeiro. Minha preocupação é com a nossa querida cidade de Vitória, com o nosso estado do Espírito Santo, que tem uma situação muito semelhante à do Rio de Janeiro. Que tem uma classe média alta, uma classe média forte, que tem bairros bonitos como Jardim Camburi, moro lá em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia, Ilha do Boi, o centro de Vitória. A cidade está muito bonita, Vila Velha está muito organizada, Serra está muito mais ainda do que Vila Velha precisa de muita coisa, Cariacica precisa, mas nós temos sérios problemas nos morros de Vitória e ainda não foi resolvido, Aqui em Vitória, Giovanni, tem se colocado muito a polícia nesses bairros que eu citei, Jardim Camburi, na praia de Camburi, no centro de Vitória, mas aonde precisa mesmo de uma ação efetiva da polícia para acabar com o núcleo duro da violência do Espírito Santo não se faz. Ou vão esperar, como aconteceu no Rio de Janeiro, que eles ataquem os ônibus, que ataquem as famílias, daqui a pouco vão matar padre, vão matar pastor, vão matar deputado, e oxalá se não mate também o governador. Então, no Rio de Janeiro, tomaram coragem depois que os bandidos reagiram. Aqui no Espírito Santo nós temos que fazer antes. Nós já temos uma lição do Rio de Janeiro. Recife também tem uma situação muito parecida. Maceió, fisicamente não, mas em termos de violência muito parecido com Vitória, que são as cidades mais violentas hoje no Brasil, que é Vitória, Recife, Maceió e Rio de Janeiro. Então aqui no Espírito Santo, Giovanni, tem que tomar uma atitude imediata e resolver também o problema lá do Morro do Romão, Morro de São Benedito, Piedade, lá no bairro do Quadro, lá em cima, Santa Clara. Tem que fazer o que fez no Rio de Janeiro, porque não adianta. Agora, nós já temos foi já escolhido um novo secretário de segurança aqui para o Espírito Santo. Se ele estiver olhando, eu gostei muito da indicação que o Renato fez, do Henrique Erkenhoff, juiz federal, uma pessoa que conhece bem o Espírito Santo, é aqui do Espírito Santo, conhece bem o Espírito Santo, conhece bem a justiça, o direito e tem bom relacionamento nas esferas de governo, tem bom relacionamento com as polícias e com a comunidade. Então eu gostei, Giovanni, da indicação e espero agora, futuro secretário, que você faça aqui em Vitória o que foi feito lá no Rio de Janeiro. Se não fica a pergunta, fez a ação, e aí? E aí que isso tem que ser feito no Brasil inteiro. Bom, umas coisas que eu observo são as seguintes. Primeiro, na verdade, a polícia não esperou os bandidos agirem para depois reagir. Eles foram para a rua, Giovanni, quebrar ônibus. Eu sei, mas aí é o seguinte, ônibus. As UPPs, as unidades de polícia pacificadoras... Isso é verdade, precederam aqueles movimentos. Elas foram ocupando, era uma há 3 anos atrás, ou 2 no máximo, e hoje são 12. Então foi diminuindo o território do tráfico. E aí, quando começou a chegar
em áreas onde eles tinham muita influência, eles reagiram dessa forma para evitar a expansão ainda maior. E aí e essa ordem veio de dentro dos presídios. E aí o que aconteceu? Eles mandaram esses presos para fora e fizeram a ocupação do cruzeiro alemão e tal. Eu conversei com uma autoridade policial, inclusive no programa ontem aqui, ele falou o seguinte, que o fato de não terem prendido todo mundo não quer dizer que não tenha sido um sucesso a operação, porque eles deram eles chamam de barata voa, né? Lá tem mais bandido que se imagina, né, vai? Esparramou bandido para tudo que é lado, eles estão indo buscar. E estão conseguindo prender muita gente. Está muito longe do ideal, é lógico. Agora, quanto a essa comparação da violência, o Rio de Janeiro não aparece entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, sabia disso? Mas Vitória aparece. Aparecem Foz do Iguaçu, Guararapes, lá no Jaboatão do Guararapes, lá que é em Recife, na Grande Recife, Duque de Caxias, na Grande Rio, né? E aparecem entre as 10 Serra, Linhares e Vila Velha. Vila Velha e Serra na Grande Vitória. E Linhares é uma surpresa. Vitória também aparece como uma cidade muito violenta e Cariacica vem diminuindo seus índices de violência, que é uma surpresa. Muito bem, Giovanni. Agora, por que a minha preocupação e por que eu estou falando aqui que tem que ter uma ação imediata aqui no Espírito Santo? Naquela intervenção que foi feita no Rio de Janeiro, lá a polícia, na verdade, morreram 50 pessoas. Aqui no Espírito Santo, sem interferência nenhuma, sem nenhum tipo de ação mais direta ao crime, na mesma semana, no mesmo período, morreram 43. 43. Então, olha como vive o nosso querido estado do Espírito Santo. Rodney Miranda saiu, foi eleito deputado com mais de 60 mil votos, mas não resolveu o problema da violência. Renato Casagrande agora está criando 3 secretarias, quase que nesta área, para resolver o problema. Eu acho que o Renato está certo, porque aqui é grave. Nós vivemos aqui de maneira muito mais violenta, como o Afeganistão, como o Iraque. Isso aqui tem que ser resolvido. Então, isso é muito grave, Giovanni. Eu cobri uma vez que, quando o Espírito Santo, pela primeira vez, atingia mais de 1.000 homicídios por ano. Isso já tem tempo. Passaram-se quase 3 governos e hoje nós temos mais de 2.000. Vamos atingir com muita facilidade, como se alguém pudesse Agora, Giovanni, para não perder o costume aqui no programa, que hoje eu estou meio light aqui, eu estou até tranquilo. Eu estou vendo aqui, estou meio light. Para não perder o costume, e como diz o meu amigo Ferreira Neto, o Eduardo Gabo, que é o torpedo aqui do Espaço Capixaba, é engraçado que eu fujo até um pouquinho da porque o programa de Giovanni é um programa tranquilo, um programa familiar, e vem Eduardo Gabo e bagunça tudo aqui. Né? Mas para não perder o costume aqui de não bater na mesa, Giovanni, o seguinte, eu acho que agora a nova presidenta, a nova presidente, ou o atual ainda que não saiu, tem que fazer a mesma coisa lá em Brasília, né? Tem que reunir a Polícia Federal, reunir a Polícia Civil, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e fazer, assim como fizeram lá no Complexo do Alemão, fazer também aí no Complexo da Câmara Federal e acabar com aquele roubo que tem lá. Porque, Giovanni, não dá para resolver o problema do Complexo do Alemão, os pobrezinhos dos bandidos que não têm infraestrutura, que não tem estrutura familiar, religiosa, não tem estrutura política, não tem nada, acaba assaltando, roubando bancos, tudo bem, é bandido também. Mas onde tem um núcleo de bandidos que nós sabemos e citamos os nomes aqui direto, tem que fazer a mesma coisa lá no Senado Federal. Infelizmente, lá nós temos uma cambada que rouba, e lá não rouba 2, 3 milhões, não. Lá rouba bilhões, inclusive leitinho de criança, dinheiro no aeroporto aqui de Vitória. Então tem que fazer a mesma coisa lá, Giovanni, para não perder o esquema aqui, o ritmo aqui, fazer a mesma coisa que fez lá no Alemão, fazer lá em Brasília. Aí quero ver quem é macho de entrar lá, nem fazer lá dentro. Não. É fácil entrar no Complexo do Alemão, entrar no Congresso. É só assim, pegar um urutu daquele da Marinha e entrar. Agora quero ver entrar lá e mandar prender os anões do orçamento, mandar prender aquela cambada do mensalão do PT. Eu quero ver prender Renan Calheiro, prender o Sarney, que é tudo bandido de carteirinha. São quadrilhas, entendeu? Aí a gente fica preocupado então com os bandidos do Rio de Janeiro. Os pobrezinhos lá traficando droga porque nasceram pobres, são filhos de escravos que foram para aquela favela, merecem cadeia, tudo bem. Mas também a justiça tem que ser justa, coisa que não se faz no Brasil. Tem que ir lá e mandar prender também. Giovanni, só para completar aqui o seguinte, quando você vai ter mais tempo para falar aqui. Estão fazendo assim pra gente ali já. Aguenta só um pouquinho aqui. E outra coisa, quando aqui no Brasil
você não deixa a pessoa ser candidata, como aconteceu com o Jader Barbalho, é porque ele teve cometido crimes horrorosos, né? Num país como o nosso, para o cara não ser candidato ao Senado, ou para ele ter sido candidato e perder o mandato, ele deve ter feito coisas horrorosas. E ele não vai para cadeia, ou então ele não agradou outras facções lá dentro. Exatamente. Então tem que resolver isso aí. Tem que ter justiça no Rio de Janeiro, mas também tem que ter justiça lá no Senado e na Câmara Federal em Brasília e também em alguns ministérios lá. Obrigado, Gabo. Giovanni, tudo certinho com você? E vamos em frente, que atrás vem gente, meu amigo. Um abraço a todos aí. Antes de chamar o próximo bloco, o que eu quero dizer é o seguinte: perto dos bandidos de Brasília, Fernandinho Beiramar é Madre Teresa de Calcutá. Eu volto daqui a pouco.